Olá, caros concursandos, caras concursandas, mais uma vez estamos aqui. É um prazer contar com a sua audiência aqui no PCI Concursos. Vamos prosseguir na nossa análise dos recursos em espécie no processo do trabalho. Tivemos a oportunidade de conversarmos sobre os embargos de declaração e o recurso ordinário no processo do trabalho. E hoje começamos essa aula com o recurso adesivo. O recurso adesivo, no processo trabalhista, a CLT não traz nenhum tópico, não prevê o recurso adesivo. Há uma ideia que o cabimento dos recursos depende de uma permissão legal, clara, precisa. Então, as espécies recursais necessariamente deveriam vir previstas na legislação processual. No caso da CLT, a CLT não diz nada do recurso adesivo e não há nenhuma outra lei esparsa de natureza processual trabalhista que cuide do recurso adesivo. Contudo, o recurso adesivo é previsto no Código de Processo Civil, mais precisamente no parágrafo 1º do artigo 997 do novo Código de Processo Civil. E a jurisprudência trabalhista, há muito tempo, na égide do CPC anterior, e também, e continua assim com o novo CPC, a jurisprudência trabalhista admite a possibilidade de interposição do recurso adesivo no processo do trabalho. Inclusive, há uma súmula do TST consagrada acerca do recurso adesivo. É a súmula número 283 do TST. Anotem aí, essa súmula é muito importante, é a súmula, a única súmula que diz do recurso adesivo. Então, no processo trabalhista, cabe recurso adesivo em virtude do artigo 283 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que é o recurso adesivo? O recurso adesivo, se fôssemos aqui imaginar uma expressão, até uma expressão de natureza coloquial, sem acepção, sem uma preocupação técnica, sem um rigor em termos linguísticos, jurídicos, poderíamos dizer que o recurso adesivo é o recurso carona. Isso mesmo. Coloquem aí a expressão carona entre aspas. É o recurso que vai de carona. Você pega uma carona no recurso principal da parte contrária e aguarda o conhecimento, a admissibilidade do recurso do seu adversário processual para que tenha o recurso adesivo conhecido, admitido e para que assim ele possa ser analisado. Ou seja, o recurso adesivo, como o próprio nome, eu falei de recurso carona, mas o recurso adesivo adere ao recurso principal da parte contrária, do seu adversário processual. No caso do processo trabalhista, o recurso adesivo cabe quando a parte contrária interpõe recurso ordinário, quando a parte contrária interpõe recurso ordinário, agravo de petição, nós vamos estudar o agravo de petição, recurso de revista para o TST e recurso de embargos no TST. Então, só nessas 4 hipóteses. Se o recurso da parte contrária for um recurso ordinário, for um recurso de agravo de petição, ou agravo de petição pura e simplesmente, for um recurso de revista, ou for embargos, aí eu me refiro aos embargos do TST, não são os embargos de declaração, embargos do TST. Nessas 4 hipóteses,
eu posso interpor recurso adesivo, um recurso que vai aderir ao recurso da parte contrária. Qual é o prazo para a interposição do recurso adesivo? 8 dias. Segue o prazo uniforme dos recursos trabalhistas, a regra geral dos recursos trabalhistas no que concerne ao prazo para interposição, prazo de 8 dias. Eu terei 8 dias para interpor o recurso adesivo. Contudo, prestem atenção. Tá? O momento da interposição do recurso adesivo se dá ao mesmo tempo, simultaneamente, ao prazo para contrarrazões. Então vejam, vamos exemplificar com o recurso ordinário interposto em face da sentença do juiz da vara do trabalho, do juiz singular trabalhista. Para que haja a possibilidade de interposição do recurso adesivo, anotem aí, isso também é muito importante, necessariamente a sucumbência deve ser recíproca. Ou seja, ambas as partes poderão de forma autônoma interpor o recurso previsto em lei. Diante da sucumbência recíproca, tanto o reclamante quanto o reclamado poderão interpor o recurso ordinário, por exemplo, da sentença proferida pelo juiz singular da vara do trabalho. Neste caso, os dois poderão interpor o recurso ordinário, ou um deles poderá interpor o recurso ordinário e o outro poderá interpor o recurso adesivo. Em qual momento? No momento em que for aberto o prazo para contrarrazoar o recurso principal da parte contrária. Então, sentença de parcial procedência. Tanto o reclamante quanto o reclamado restam sucumbentes, são sucumbentes em parte. Ambos poderão interpor recurso ordinário. Suponha que o autor, o reclamante, interponha o recurso ordinário e o réu decida não interpor recurso ordinário. Ele decide pela interposição do recurso adesivo. O juiz analisará o cabimento, a admissibilidade do recurso ordinário do reclamante. Uma vez admitido, o juiz abre prazo para contrarrazões do reclamado e no prazo de 8 dias para contrarrazões, o reclamado poderá, além das contrarrazões, ele poderá interpor recurso adesivo. No prazo de 8 dias das contrarrazões, o reclamado poderá interpor recurso adesivo porque decidiu não interpor o recurso ordinário autônomo. Decidiu pelo recurso adesivo. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido este ponto. O recurso adesivo, ele dependerá no que concerne a admissibilidade, dependerá do recurso ao qual está aderindo. Ou seja, se o recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho, em segundo grau de jurisdição, aquele recurso ordinário interposto em face da sentença trabalhista, deixar de ser admitido no Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho entender que falta um pressuposto recursal, o recurso adesivo também deixará de ser analisado. Para que o recurso adesivo seja analisado, há a necessidade de que o recurso principal da parte contrária
no nosso exemplo, o recurso ordinário, seja admitido. Se a parte que interpôs o recurso ordinário desistir do recurso, também estará objetada a análise do recurso adesivo. Então, o recurso adesivo depende da sorte do recurso principal, no que se refere aos pressupostos de admissibilidade e à ausência de fatos impeditivos da análise do recurso principal, no caso, desistência, renúncia. Certo? É muito importante isso. Por outro lado, no que tange ao mérito recursal, ao objeto do inconformismo, ao objeto do recurso, o recurso adesivo é livre. Ou seja, o recurso adesivo não há necessidade de conexão entre as matérias que são objeto do recurso principal e do recurso adesivo. Essa simbiose, essa relação, ou melhor, essa relação de dependência se dá no aspecto formal, no aspecto dos pressupostos recursais. Contudo, no que se refere aos aspectos meritórios ao objeto do recurso, não há qualquer relação de dependência entre o recurso principal e o recurso adesivo. Ok, pessoal? Vejam, é um artigo do Código de Processo Civil, é uma súmula do TST que trata do recurso adesivo, mas é um recurso, é uma espécie recursal rica em detalhes e bastante cobrada em todos os tipos de concurso, porque se não houver atenção, se não houver compreensão, você poderá errar várias questões de provas objetivas, provas que cobram o recurso adesivo. Venham para o quadro para que possamos retomar e memorizar. Recurso adesivo como... veja, a parte poderá, reclamante e reclamado, poderão interpor o recurso independente um do outro. Se houver sucumbência recíproca, os dois poderão interpor, por exemplo, o recurso ordinário, sem nenhum problema. Agora, suponhamos que uma das partes, por uma questão de estratégia processual, por uma questão, enfim, analítica do advogado, do patrono, entenda melhor a interposição do recurso adesivo. Neste caso, ele vai aderir ao recurso da parte contrária. Quais são os pressupostos específicos de admissibilidade do recurso adesivo? A sucumbência recíproca. Reclamante e reclamado ganharam e perderam. Parte dos pedidos foram julgados procedentes. De qualquer modo, sempre para recorrer adesivamente, a parte tem que ter condições também para recorrer de forma autônoma. O recurso adesivo também observará todos os pressupostos gerais recursais de admissibilidade cabíveis para o recurso principal. Há os pressupostos de admissibilidade do recurso principal da parte contrária e no recurso adesivo também terão que ser observados tais pressupostos, além da necessidade de sucumbência recíproca e além da verificação da possibilidade de recurso autônomo por aquele que optou pelo recurso adesivo. O recurso adesivo está previsto na súmula 283 do TST. A CLT não prevê cabimento de recurso adesivo. É uma construção jurisprudencial. Leiam a súmula, observem a súmula. A súmula permite recurso adesivo
caso a parte contrária interponha recurso ordinário, agrave de petição, interponha recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho ou no caso de embargos do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, a súmula 283. Como eu disse, caberá a interposição de recurso adesivo no prazo de 8 dias, no caso coincide com o prazo para contrarrazões, e no que tange ao aspecto meritório do recurso, não há necessidade de veiculação das matérias. Não depende do mérito, não há que se observar nenhuma espécie de conexão ou de ligação com o objeto meritório do recurso principal. O prazo, já dissemos. Os requisitos, aqui os requisitos de ordem formal, requisitos de admissibilidade do recurso principal, a necessidade do recurso adesivo, observar os mesmos pressupostos do recurso principal e mais, se o recurso principal deixar de ser, não for, melhor dizendo, admitido, o recurso adesivo também não o será. Esse é o aspecto da subordinação. Subordinação no aspecto formal, naquilo que diz respeito aos pressupostos recursais de admissibilidade. Está aqui no quadro, para que vocês não esqueçam. E o cabimento, mais uma vez, como dito, nessas 4 espécies recursais, por força da súmula 283 do TST. Sobre recurso adesivo, muito atenção, é um recurso bastante cobrado nas provas, notadamente os concursos específicos da área trabalhista. Há muitas questões a serem trazidas sobre recurso adesivo. É um recurso que dá trabalho, embora nós tenhamos a sua previsão em uma única passagem do Código de Processo Civil e na súmula 283 do TST. Vamos prosseguir, vamos falar agora sobre o agravo de petição. O recurso ordinário é o recurso cabível da sentença definitiva ou terminativa das varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho nas ações de competência originária dos tribunais. O agravo de petição é o recurso cabível da fase de execução do processo trabalhista. Vejam, no cumprimento da sentença trabalhista, da decisão transitada em julgado, na fase de execução do processo do trabalho, as decisões proferidas pelo juízo são recorríveis no caso do processo da fase de execução. Elas são recorríveis. E o recurso cabível, conforme artigo 897 da CLT, é o agravo de petição. Soa esquisito para aqueles que são estudiosos do processo civil, mas é apenas uma nomenclatura trazida pelo processo do trabalho. Nas ações de execução de títulos extrajudiciais, artigo 876 da CLT, por exemplo, os termos de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho, se não forem observados, se houver inadimplemento, os termos de ajuste de conduta poderão ser executados. O TAC é título executivo extrajudicial, está lá no rol do artigo 876 da CLT. Nas ações de execução de títulos extrajudiciais, as decisões proferidas também são recorríveis por meio da interposição do agravo de petição. Normalmente, se interpõe agravo de petição em face da decisão proferida nos embargos à execução. Embargos à execução, uma ação desconstitutiva
do título executivo extrajudicial, uma ação de impugnação da fase de execução, os embargos à execução serão julgados, haverá uma sentença, profere-se uma sentença, essa sentença proferida, essa sentença que tem como objetivo a análise, o julgamento dos embargos à execução, ela é recorrível por meio do agravo de petição. No processo trabalhista, ação de embargos de terceiro, a decisão proferida nos embargos de terceiro também é recorrível por meio do agravo de petição. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que fique claro o cabimento do agravo de petição em face de sentenças proferidas na fase de execução ou no processo de execução de título extrajudicial, de título executivo extrajudicial. Então, o agravo de petição aqui faz às vezes do recurso ordinário cabível na fase cognitiva do processo de conhecimento, cabível para atacar as sentenças terminativas e definitivas do processo de conhecimento. Há um paralelo entre o recurso ordinário e o agravo de petição. O importante é que saibam que o agravo de petição caberá na fase de execução, no processo de execução, em face da decisão dos embargos de terceiro, em face da decisão dos embargos à execução, uma ação incidente da fase de execução ou do processo de execução. Então, é esta a previsão legal para cabimento do agravo de petição. Agora, há uma pergunta a ser respondida. E aquelas decisões de natureza interlocutória proferidas na fase de execução, no processo de execução, que são muito comuns. São muito comuns, assim como no processo civil, no processo do trabalho, há várias decisões de natureza interlocutória na fase de execução, no processo de execução de título extrajudicial. Neste caso, há uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade de cabimento do agravo de petição. O entendimento majoritário é que, se a decisão de alguma forma trouxer prejuízo para o exequente ou para o executado, caberá o agravo de petição. Esse entendimento majoritário pelo cabimento do agravo de petição, mesmo em face de decisões interlocutórias. E é importante ressaltar esse aspecto, porque no processo trabalhista as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Essa regra, que é uma regra geral, vale tanto para o processo de conhecimento como para a fase de execução ou processo de execução. Contudo, se a carga decisória da decisão interlocutória proferida na fase de execução ou processo de execução trouxer prejuízo, dano à parte, caberá o agravo de petição. Prazo para interposição do agravo de petição, 8 dias. 8 dias para interposição do agravo de petição, 8 dias para contrarrazões do agravo de petição. No caso da Fazenda Pública, do Ministério Público do Trabalho, mais uma vez, prazo dobrado. Só para reforçar esse aspecto. O agravo de petição é muito importante, é fundamental, está previsto na CLT, nos parágrafos do artigo 897, a necessidade de delimitação da matéria e delimitação dos valores impugnados. É um requisito de admissibilidade específico, um requisito específico de admissibilidade do agravo de petição. A necessidade de delimitar a matéria e delimitar os valores. Obviamente, quando a questão relacionada envolver
valores, né? Ou seja, liquidação da sentença, homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, o juiz homologa os cálculos, a parte contrária entende que essa decisão homologatória ela está incorreta. Neste caso, quando a controvérsia for em torno dos valores executados, caberá ao agravante especificar a temática, apontar o erro de forma especificada e demonstrar de forma clara, direta, qual o valor que entende devido. A delimitação da matéria, também muito importante que haja uma delimitação da matéria, até mesmo para que a execução prossiga em relação aos aspectos incontroversos da fase de execução. Característica do agravo de petição. Vamos para o quadro. O artigo 897 traz a possibilidade de agravo. São dois tipos de agravo no processo trabalhista. O da letra A, que é o agravo de petição, e o da letra B, que é o agravo de instrumento. Lembrando que o agravo de instrumento no processo trabalhista é absolutamente diferente do agravo de instrumento do processo civil. Agravo de instrumento no processo civil cabe para decisões interlocutórias. No processo trabalhista, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Então, não façam essa confusão. Mas vamos focar no objeto das nossas considerações, o recurso de agravo de petição. Previsão no artigo 897-A da CLT. Prazo de 8 dias. Competência, que eu estou me referindo à competência funcional. Ok, pessoal? Lembremos que eu posso ter a fase de execução processada na vara do trabalho e processada nos tribunais. Daí que o agravo de petição será direcionado ao Tribunal Regional do Trabalho, a uma de suas turmas, quando a decisão atacada for oriunda da vara do trabalho, na fase de execução ou no processo de execução de título extrajudicial. E lá no TRT, decisões proferidas pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na fase de execução, nos processos de competência originária do TRT, a competência será a competência para análise do agravo de petição será do próprio TRT, por meio de um dos seus órgãos. Pode ser o Tribunal Pleno, pode ser o órgão especial, ou pode ser uma seção especializada para aqueles tribunais regionais do trabalho que, em seu regimento interno, criam seções especializadas. Então, sempre importante que você que advoga, que você que advogam mesmo concursandos, que estão, aqueles que prestam concurso, fiquem atentos ao que dispõem os regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho, principalmente os advogados. Uma súmula muito importante é a súmula 416 do TST, que diz que, como o agravo de petição deve delimitar a matéria e os valores, não fere direito líquido e certo a decisão do juiz que determina o prosseguimento da execução em relação àqueles valores que não estão especificados no agravo. Ok? Não adianta o devedor, o executado, falar em decisão ilegal ou teratológica e forçar o cabimento de um mandado de segurança. A súmula deixa isso bastante claro, o que decorre da própria necessidade de delimitação da matéria e dos valores no recurso de agravo de petição. Valores. Obviamente, eu só delimito valores se a controvérsia recair sobre valores. Se a matéria for exclusivamente de direito, não há que se falar em especificação de valores, ok? Mas é importante deixar isso muito claro. Essa necessidade ela decorre da própria essência
da fase de execução do processo de execução, que é satisfazer o direito do credor reconhecido no processo de conhecimento por meio da decisão judicial transitada em julgado. O agravo de petição, quando ele versar sobre contribuições sociais, será autuado à parte e remetido à instância superior para apreciação. Aqui, né, é possível agravo de petição por parte do INSS, por parte da União Federal. Nesses casos, há uma autuação à parte. Normalmente, o agravo de petição é processado como incidente da execução e o processo sobe, não se autua à parte. E aqui, o parágrafo 8º deixa claro que, neste caso específico, o agravo de petição será formado um instrumento à parte e remetido ao tribunal ou ao órgão jurisdicional funcionalmente competente para a análise desse agravo. Mais uma vez, a questão da delimitação, que está posto no parágrafo 1º, delimitação da matéria e delimitação de valores. Sobre agravo de petição, o principal está posto. Leitura atenta do artigo 897 e seus parágrafos já é bastante para solver a maior parte das dúvidas e para permitir o acerto nos concursos públicos. A leitura atenta da letra da lei, vocês sabem disso, sempre necessária, sempre importante acompanhar nossas aulas e efetuar a leitura, acompanhar nossas aulas acompanhado pela lei seca e prestar atenção naqueles detalhes, naquelas deixadinhas, podemos dizer assim, né? Há vários livros aí que falam em deixadinhas, dicas, para que você se saia vitorioso nos concursos. Terminamos essa segunda aula sobre recursos em espécie. Tivemos a oportunidade de tratar com minúcias do recurso adesivo e do agravo de petição no processo do trabalho. Na aula seguinte, falarei sobre recurso de revista e vamos terminar o nosso conteúdo acerca do processo do trabalho. Fique conosco, fique aqui no PCI. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Até lá.